ficar mais dinâmico, enfim, e por aí vai. Vamos lá. Vamos começar mais uma edição da Masterclass da Agência Sergites. Como eu sempre falo, papel e caneta na mão, separem do Tex, porque o nível de conteúdo que vocês vão ter acesso hoje vai literalmente explodir a cabeça de vocês no bom sentido, porque vai ter muito insight, muita estratégia prática para vocês copiarem, colarem, implementarem na agência de vocês e principalmente focarem ali em fechar 10 a 20 novos contratos todos os meses dentro da agência de vocês e buscar os 30, 50, 100 mil de faturamento mensal. Então, vamos lá, porque sem muita enrolação, eu gosto de trazer direto ali o conteúdo prático para vocês. Thiago, Altair, Mariana, já anotem ali o máximo que vocês vão ter de acesso ao conteúdo de hoje, tá? Eu vou compartilhar tudo com vocês e a gente já começa. Se vocês tiverem de dúvida, vai anotando e no final a gente vai tirando todas as dúvidas. Qual que vai ser o objetivo da aula de hoje? Eu vou ensinar para vocês os 4 pilares que irão te ajudar a fechar de 10 a 20 novos contratos todos os meses e escalar sua agência para os múltiplos 6 dígitos mensal com mais lucro e principalmente com mais previsibilidade de vendas. Vinícius, o que é previsibilidade de vendas? É você colocar uma meta de querem vender 30 mil, 40 mil no próximo mês e você saber quantas reuniões você vai precisar gerar de reuniões agendadas, quantas reuniões você vai ter que fazer, quais funis você vai investir e qual que vai ser o ticket médio, o valor que você vai cobrar para conseguir bater aquela meta, quantos contratos você vai fechar para bater aquela meta. Isso é previsibilidade de vendas, você colocar a sua meta e saber o que você precisa fazer para conseguir alcançar aquele resultado. Então vamos lá, antes de tudo, quem é Vinícius Pugliese? Alguns de vocês já me conhecem, mas é bom sempre relembrar, principalmente para quem estiver assistindo essa Masterclass gravada também. Em 2019 eu comecei a fazer ali faculdade de fisioterapia e também abri o meu primeiro negócio, que era vender geladinho de forma delivery aqui em Salvador. Em 2020, no meio da pandemia, eu tranquei a faculdade, já no segundo semestre, e enquanto eu continuava vendendo geladinho, eu comecei a desbravar o mercado digital, que ali foi quando eu comecei no mercado de afiliados. Aprendi a fazer copy, aprendi funil de vendas, aprendi a fazer anúncio no Facebook, no Google, enfim, e por aí vai. A minha escola do digital foi justamente o mercado de afiliados. Em 2021, eu comecei a fechar os meus primeiros clientes de tráfego e eu comecei ali a minha primeira agência com o meu antigo sócio, na época era o Wendel, onde ele focava só no comercial e eu focava ali na parte interna, de entregar os resultados, de reter os clientes. Em 2022, a gente escalou a agência de tráfego para mais de 60 mil de faturamento mensal, só que tudo que entrava saía, ou seja, a gente faturava 60 mil, gastava 60 mil, a gente faturava 80, gastava 80 e por aí vai. Por quê? A gente não tinha nível de gestão financeira, a gente não tinha um nível de organização e gestão necessária para poder ter lucro dentro da nossa operação. E em 2023, lá para março de 2023, eu encerrei ali minha antiga sociedade, faz parte do jogo, e em abril eu comecei a P3 do zero. Então já recomecei ali em abril, voltando a ser uma urgência. Então eu fazia tudo, eu era o comercial, eu era o financeiro, eu era o jurídico, eu era o gestor de tráfego que entregava, eu fazia reunião com o cliente, por aí vai. De abril de 23 até dezembro de 23, puxando esse período de 9 meses, a gente bateu 500 mil faturados dentro da P3, dentro desses 9 meses, e a gente investiu ali mais de 50 mil em ambiente, em network, em mentoria, isso porque eu já sabia que se eu recomeçasse ali minha agência, eu precisaria já estar em ambientes certos, em mentorias certas e com conhecimento certo para conseguir acelerar o meu próprio resultado. E aí a gente fechou o ano ali também com 15 colaboradores na equipe. Em abril de 23 eu era sozinho, estava sozinho ali com a minha agência. Em dezembro eu já estava com 15 colaboradores, que a gente escalou nosso processo muito rápido. E em 2024, ano passado, a gente bateu 1,3 milhões de faturamento com a P3 Company, deleguei 100% operacional, ou seja, a nossa parte operacional hoje, quem entrega é o próprio time da P3 e a gente bateu um recorde ali de 50 mil de MRR, ou seja, a gente vendeu 50 mil em novos contratos. MRR é o quê? É a recorrência, então é o primeiro mês do contrato, sem contar o tempo de vida ali do cliente. Investindo 10 mil reais no FCA, que é o nosso funil de captação automática, o nosso funil de tráfego, que não só hoje a gente implementa, investe muito e escala muito resultado na P3, mas também os nossos mentorados implementam, eles têm muitos resultados com essa metodologia do nosso funil de captação.
e também aplicando toda a metodologia que eu vou ensinar para vocês, vou mostrar para vocês hoje aqui na Masterclass. Antes, para quem não me conhece, eu não vim de família rica, eu não tinha grana, então, só para vocês terem ideia, esse notebook aqui, ele se saísse da tomada, ele desligava na hora, então eu subi uma campanha de tráfego e quando no meio de otimizar a campanha ali, se acontecer algum, qualquer mau contato, ele já desligava, eu perdia tudo e tinha que recomeçar novamente, enfim, estava uma situação precária e eu tinha apenas um sonho e eu era inconformado com a situação atual, que era o mais importante. Depois, eu consegui construir uma agência milionária que fatura alguns milhões por ano, consegui trazer uma qualidade de vida melhor para minha família e, principalmente, consegui ter liberdade para viajar e trabalhar de qualquer lugar. Ano passado, eu viajei mais de 12 vezes palestrando, indo para eventos, imersões, enfim. Esse ano também está em junho, eu já entreguei 6 palestras e já fiz várias viagens só nesse começo, ali nesse primeiro semestre do ano. E o mais legal disso tudo é o quê? Se você não tem organização, se você não tem processo interno organizado, redondo, e pessoas que conseguem tocar esse processo sem depender diretamente de você, você não tem essa liberdade para viajar, você não tem essa liberdade para desligar um pouco do operacional e focar em estratégias, focar em estar em lugares que vão trazer mais faturamento para a tua agência. Por isso que só escala, não só se você tiver um comercial bom, mas se você tiver um processo interno, um processo operacional onde o teu time é engajado, o teu time sabe o que tem que ser feito e eles conseguem entregar, sem depender diretamente de você. Isso é o mais importante se você quiser sair do operacional, subir para o tático, que é o nível de liderança, e depois chegar no último nível ali de gestão, que é o nível estratégico, onde você consegue ter mais tempo para pensar em quais novas estratégias você pode implementar dentro da sua agência, dentro da sua empresa, para alcançar um próximo nível de resultado. Dentro do triângulo ali de gestão, só para a gente já antecipar um conteúdo, a gente tem o operacional, tático e estratégico. A maior parte de vocês hoje está aqui no operacional. Só que depois que vocês aumentam o faturamento, depois que vocês conseguem ter mais caixa, mais lucro, e vocês têm um volume de clientes maior, vocês saem do operacional e sobem para o tático. O que é o tático? Tem um gestor de tráfego, tem um gestor de automação, tem um social media, e eu lidero essa galera que é operacional. E aí depois você vai para o estratégico. O que é o estratégico? Falei meu faturamento, estou faturando 30, 40, 50 mil por mês. E agora você tem líderes, você pode ter um gestor de projetos, um sucesso do cliente que vai comandar, que vai acompanhar essa galera que está ali no operacional, e você tem mais tempo para colocar energia no comercial e para colocar energia em estratégias e ambientes que vão acelerar ainda mais o crescimento da sua agência. E isso é extremamente importante. Mas, enfim, indo direto ao ponto, existem 4 perfis de pessoas que irão se beneficiar com o conteúdo de hoje. Primeiro perfil, se você já tem uma agência de tráfego, mas não tem previsibilidade de venda do seu comercial, independente. Se você tem uma agência de tráfego, de social media, de web design, se você tem uma produtora audiovisual, enfim. Hoje na Mentoria Pro a gente tem vários perfis diferentes de agências, mas principalmente empresas que prestam serviço no digital. Esse é o foco principal. Segundo perfil, você que está cansado de fazer prospecção fria para fechar migalhas em contratos. Terceiro perfil, você que é um profissional do mercado digital, você é autônomo e quer aprender como replicar o SEA, funil de captação automática, para captar novos clientes que te paguem mais caro. E o último perfil, você que quer implementar múltiplos canais de aquisição de clientes e estruturar os seus processos comerciais para escalar o teu faturamento. Se você se encaixa em algum desses perfis, perfeito, está no lugar certo. Agora vamos lá, trazendo os 4 pilares hoje que vocês vão aprender para literalmente replicar um passo a passo e conseguir fechar de 10 a 20 novos contratos todos os meses. O primeiro pilar que a gente vai trabalhar é comercial. Como ter um time comercial de alta performance, e é o que eu sempre falo. Vendas é o coração de toda empresa. Se a tua empresa não está vendendo, uma hora ela vai parar e depois ela morre. Então, se vocês hoje não colocam a maior parte da energia de vocês durante o dia, durante a semana, durante o mês, em vendas, no comercial da sua agência, a tua empresa vai quebrar em algum momento. Por isso que vai ser o nosso foco principal. Vinícius, como é que eu organizo o comercial da minha empresa? Primeiro ponto, você tem que entender que existe 3 etapas dentro de qualquer time comercial. Eu tenho um time de pré-vendas, eu tenho um time de vendas, eu tenho um time de pós-vendas. Como é que funciona na prática? Meu time de pré-vendas é o SDR, é o Social Seller, que é responsável por gerar volume de agendamentos para o meu time de vendas fazer reunião. O time de vendas é o closer, é a pessoa que vai entrar na reunião de vendas, vai gerar valor para o cliente, vai apresentar uma proposta e vai fazer o fechamento. O que é o time de pós-venda? Depois que o cliente entrou, fechou o contrato,
Eu tenho que ter uma pessoa ali, geralmente, no início, são vocês, que vai acompanhar o cliente durante o processo de resultado na agência, para depois vender outros produtos, outros serviços e, principalmente, fazer renovação de contrato daqueles clientes. Então, a princípio, para você, se você fatura hoje menos de 30 mil, 40 mil, por exemplo, o que você mais tem que colocar energia? Pré-vendas e vendas. Depois que você escalou o faturamento, coloca energia no pós-venda, que é onde você mais vai fazer ali um processo de ascensão de clientes. Meu cliente contratou meu serviço de web design. Beleza, ele fez a página, mas ele vai precisar de tráfego, ele vai precisar de social media, ele vai precisar de automação, enfim. Ele vai precisar de toda uma outra estrutura que se eu tenho essa esteira de entrega na minha agência, eu consigo ir cada vez mais aumentando o ticket médio dele. Se ele entrou comigo ali, ele pagou 2 mil para fazer uma página de vendas, ele pode pagar mais 1.500 para fazer o tráfego, ele pode pagar mais 2 mil para fazer ali o social media. E aí, quando você vai ver, aquele cliente que pagou 2 mil na página está te pagando 3.500 por mês. E aí você vai lá e implementa o processo de automação, você cobra mais R$ 1.500, e aí ele está te pagando 5 mil por mês e por aí vai. Então, se você tem uma esteira de produtos, é a melhor forma e a forma mais rápida de você escalar o ticket médio de qualquer cliente dentro da sua base. Mas vamos lá. Pré-vendas e vendas. A gente tem aqui o manual de SDR. O SDR é responsável por prospectar, qualificar e agendar reuniões. Então, quando você for contratar um SDR, a gente tem 3 níveis. Eu tenho o SDR Júnior, o Pleno e o Sênior. Vinícius, qual é a diferença de cada um? O Júnior, por exemplo, é o SDR que está começando. Você vai treinar ele literalmente do zero. E aí, quando você não tem caixa para poder pagar já um fixo mensal, ou até mesmo já começar comissionando ele, você pode pagar ele R$ 20. E aqui é um exemplo prático para o momento de vocês. Você pode pagar R$ 20 por reunião realizada. Ou seja, imagina que você fez 10 reuniões. E aí é para vocês terem clareza, principalmente de visão empresarial. Em que sentido? Que a sua taxa de conversão hoje é de 20%, que é uma taxa de conversão bem baixa, ou seja, a cada 10 reuniões você consegue fechar ali pelo menos 2 vendas a um ticket médio de R$ 1.500, beleza, você sabe que para você vender 3 mil em novos contratos, você vai ter que fazer 10 reuniões para fechar essas 2 vendas. Então, pô, se você pagar R$ 20 por reunião realizada para o teu SDR, você vai pagar ali na prática para ele, para 10 reuniões, R$ 200, e você vai ter um ROI, um retorno ali de R$ 3.000, que é justamente dos contratos que você fechou, das reuniões que ele gerou para ti. Ou seja, você ainda tem margem para pagar ainda mais. E aí, o que você pode fazer? R$ 20 é o mínimo que você pode pagar para esse SDR. Você pode aumentar esse ticket médio, por exemplo, para R$ 40 por reunião realizada. E por isso que você tem que ter clareza dessas métricas. Se eu for pagar R$ 40 por reunião realizada para um SDR, eu vou gerar R$ 400 de pagamento para ele, porque eu fechei 2 contratos das reuniões que ele agendou para mim. Esses 2 contratos que você fechar, vamos supor que no pior do cenário você vai cobrar R$ 1.200. Esses R$ 400 que você investiu no SDR te gerou R$ 2.400 em novos contratos. E isso é porque você pagou uma vez só. Esses R$ 2.400 de novos contratos vai te gerar uma recorrência. Você vai ter ali uma mensalidade daquele contrato, então o ROI, o retorno sobre o investimento, acaba sendo ainda maior. Beleza, Vinícius, como é que ele sai de júnior para pleno? De júnior para pleno, ele tem que bater a meta 3 meses seguidos. Se ele bater a meta em maio, junho, julho, agosto, ele já sobe em nível. Quando ele sobe em nível, você pode pagar até um fixo para ele e também comissão, que é onde ele vai ganhar dinheiro de verdade. Na comissão, por exemplo, imagina que o SDR, ele gerou 20 reuniões para você, você fez 20 reuniões de vendas, das 20 reuniões, taxa de conversão de 20%. Você fechou 4 vendas, botar um ticket mais de R$ 1.500. Essas 4 vendas a 1.500, a gente está falando de R$ 6.000 novos contratos. E aí ele ganha 10% da primeira mensalidade. Ou seja, se no primeiro mês você fechou 4 vendas e fechou 6 mil contratos, ele vai ganhar pelo menos ali R$ 600 de comissão. Mais R$ 500 de fixo, já vai para 1.100. Isso, como é que ele sai de pleno para sênior? Mesma coisa. Bateu a meta 3 meses seguidos, ele já sobe de nível. Ele já sai de pleno para sênior, e aí sênior ele vai ganhar R$ 1.000 fixo, mais 10% de comissão. Mesma projeção. Você fez 20 reuniões que ele agendou durante a semana inteira. E 20 reuniões no mês inteiro parece muito, só que se a gente for pegar essas 20 reuniões e dividir por 4, que são as 4 semanas do mês, ele literalmente agendou uma reunião por dia para ti. 5 reuniões na semana, 20 reuniões no mês.
Então, se ele bate ali os mesmos 6 mil em vendas para ti, justamente das 20 reuniões que ele gerou, 4 vendas fechadas a R$ 1.500, R$ 6.000 em vendas de novos contratos. Ele vai ganhar 1.000 de fixo, mais 10% desses R$ 6.600. Ou seja, já no SDR sim, ele já ganha ali um mínimo, galando por baixo, R$ 1.600 de fixo mais comissão. Além disso, ainda tem bonificação por meta batida que você pode trazer. E isso mudou muito o jogo aqui na agência desde que eu comecei a implementar lá em 2023. Como é que funciona? Se a meta do teu SDR é te gerar 20 reuniões no mês inteiro, para que dessas 20 reuniões que você faça, você feche 4 contratos a R$ 1.500, R$ 6.000 em venda de contratos, divide por semana. Então, por semana, você vai ter que fazer 5 reuniões que ele agendou. Como é que funciona a corridinha semanal? Que é um formato de bonificação que funciona muito há anos aqui na P3. Dessas 5 reuniões que você tem que fazer na semana, se você fizer as 5 reuniões que ele agendou para ti, você dá um bônus pela meta que ele bateu, que foi a meta semanal. Então, vamos supor que até sexta você fez 5 reuniões ali que o teu SDR agendou. Você paga ali de bonificação para ele R$ 150 por meta semanal batida. E por que isso é importante? Porque se ele bate a meta semanal, isso é garantia que ele vai bater a meta do mês dele. E se ele bate a meta do mês dele, consequentemente, você também consegue bater ali a sua meta de vendas mensal. Então, imagina que, beleza, além do fixo, comissão, você coloca a corridinha semanal, que é um modelo de bônus para o SDR bater a meta dele. E ele bate a meta toda semana, você dá um pix ali de R$ 150 se ele bater a meta da semana dele. Se ele bater a meta toda semana, ele ganha mais R$ 400 só de bonificação por meta batida. E aí, vamos lá, no SDR Sênior, ele vai ganhar R$ 1.000 fixo, ele vai ganhar mais 10% de comissão no primeiro mês, então vamos supor que ele vai tirar ali mais R$ 600 de comissão, mais R$ 400 de bônus, porque ele bateu a meta toda semana. Ou seja, chutando baixo, ele tira ali pelo menos R$ 2.000. Fixo, comissão e bonificação. E aí, é claro, quanto mais você vende ali na tua meta de vendas mensal, maior vai ser a comissão dele. Se você vender ali 10 mil das reuniões que ele agendou para ti, ele já tira mais R$ 1.000, fora comissionamento, fora a bonificação e fora o fixo que ele vai ganhar. E o maior mal de vocês é o seguinte, é quando vocês querem contratar um SDR e vocês não trazem para ele um processo, um passo a passo de como é que ele vai bater essa meta, não tem acompanhamento, que é o que a gente vai trazer lá na frente. Como é que você vai engajar esse SDR para que ele consiga bater a meta dele. Atribuições do SDR, quando você for abrir a vaga, por exemplo, no seu Instagram, no LinkedIn, que geralmente é onde a gente capta esse perfil de profissional. Abordar e qualificar potenciais clientes, fazer follow-up, configurar e atualizar Outbound Sales, que é uma planilha de prospecção ativa, passar feedback de agendamentos no WhatsApp, gerir a agenda do closer e, por último, participar dos daily, que é uma reunião diária de 20 a 30 minutos para fazer acompanhamento diário da meta do comercial, de forma pontual. Meta, bateu a meta da semana 4 vezes seguidas, aí beleza. Tem a corrida semanal, que é a bonificação, e se bater essa meta 3 meses seguidos, ele já sobe para um próximo nível. Para permanecer no cargo, recebendo fixo, precisa manter a performance de pelo menos 2 vezes no mês. Ou seja, quando ele começa a ganhar um fixo, ele tem que pelo menos manter a performance de gerar um volume de reuniões suficiente para você pelo menos fechar 2 vezes no mês. Agora sim, você tem que garantir taxa de conversão. Não adianta o SDR lotar a tua agenda e você também não vender nada. Você tem que garantir que pelo menos você vai manter uma conversão mínima de 20%. Ou seja, no pior dos cenários, a cada 10 reuniões, você vai conseguir pelo menos fechar 2 vendas. Indo para a segunda fase, o manual do closer, que aí já é o processo de só fazer reunião de vendas, que o SDR gerou. Independente se ele abordou no WhatsApp, se ele abordou no Instagram, independente de onde ele abordou, ele precisa abordar, qualificar e agendar reuniões para você. Closer, a gente já tem um processo mais longo, ou seja, tem o Closer Júnior, Pleno, Sênior e Master. E, por último, o diretor comercial. Qual que é a diferença de cada um? O Closer Júnior, ele ganha 15% de comissão da primeira mensalidade da tua agência, do processo ali de serviço. E 5% de mentoria high ticket. Closer Pleno, ele começa já a ganhar fixo, então R$ 1.000 de fixo, mais 15% de comissão do primeiro mês, e 7% ali de venda de mentoria high ticket. E isso que é mentoria high ticket, é quando você começa ali a vender mentoria de 10 mil, 15 mil, 20 mil para cima. Closer Sênior, R$ 2.000 fixo, mais 20% de comissão da mensalidade. E por último, Closer Master, R$ 3.000 fixo, mais 20% de comissão e 10% ali da mentoria high ticket quando você começar
a estruturar e vender esse nível de mentoria. E por último é o diretor comercial, que é o meu cargo hoje dentro da P3 em si. Isso que o closer ganha mais do que o SDR. O SDR ele passa o dia inteiro com o celular na mão, ele passa o dia inteiro no computador, abordando, qualificando e agendando lead. O trabalho dele é muito mais operacional. O closer é diferente. O closer ele tem que ter uma boa webcam, ele tem que ter um bom microfone, ele tem que passar o dia inteiro fazendo reunião, falando com pessoas, utilizando gatilho mental, técnica de vendas para fechar contrato dentro da reunião. E o maior peso do fechamento da meta é do closer. Porque para a gente bater uma meta de 10 mil, o closer tem que fechar contratos mais caros, ele tem que fechar contrato na reunião, e por aí vai. Por isso que ele acaba ganhando mais, porque quanto maior o teu nível de responsabilidade, maior o teu ganho financeiro. E a mesma coisa, tá? Para ele subir de nível, tem que bater meta 3 meses seguidos. Isso, quais são as atribuições do closer? Fazer as reuniões de vendas e converter via reunião ou WhatsApp, fazer follow-up, configurar e atualizar CRM, atualizar Insight Sales, que é o que a galera da mentoria tem acesso hoje, para a gente metrificar o processo comercial, e por último, participar dos dailies de forma pontual. Mas, e outro ponto importante também, o closer também tem a corrida semanal. Vamos supor que, por exemplo, um closer hoje na P3, ele tem uma meta de fechar 20 mil em novos contratos, sozinho. Então, 20 mil novos contratos por semana, ele tem que fechar uma média de 5 mil. Então, toda semana ele tem que fechar 5 mil. Nosso ticket média é R$2.500 a mensalidade. Então, em média, toda semana ele tem que fechar 2 novos contratos. Beleza? Se ele bater a meta de vendas toda semana, ele ganha um bônus por meta semanal batida, que geralmente ali é R$200 no Pix. Então, imagina o seguinte, pegar um closer pleno, só para vocês terem projeção do quanto que um closer pleno ganha aqui na P3. Ele ganha R$1.000 de fixo, mais 15% de comissão. Eu vou supor que ele bateu a meta ali de 20 mil. 20 mil que ele vai tirar de comissão dentro desses 15%. A gente está falando de R$13.000 só de comissão. Ou seja, o closer pleno bateu a meta de 20 mil em vendas, ele vai ganhar ali pelo menos R$4.000 de fixo de comissão. Se dentro desses 20 mil ele bateu a meta toda semana, ele ganha mais R$200 semanal, 4 vezes 2, 8, mais R$800 de bônus por meta semanal batida. Ou seja, o closer pleno, se ele bate todas as metas certinho, ele ganha pelo menos R$4.800. E aí por aí vai, closer 100 é a mesma coisa e você vai projetando. Vamos lá. Vinícius, beleza. Contratei meu SDR, abri vaga no LinkedIn, abri vaga no meu Instagram, apliquei o formulário. Já tem um SDR, ele já vai fazer processo de prospecção no WhatsApp, no Instagram, ele vai receber os leads que vão chegar do tráfego. Eu sou o closer, geralmente vocês vão ser o closer de vocês dentro desse momento inicial. Você só contrata um closer na sua operação quando a sua agenda está lotada. Pô, não dou mais conta de fazer reunião de vendas. Contrata um closer para você dividir a agenda com ele. E aí, beleza. Apresentei plano de crescimento, engajei meu SDR, engajei meu closer. Aí o teu time comercial já está muito mais redondo, porque a maior parte de vocês perdem SDR, perdem closer, porque vocês não criam essa projeção, não tem essa clareza de trazer um plano de crescimento prático e um processo, para que eles sigam para garantir que eles vão conseguir bater a meta deles. E aí que a gente entra no segundo pilar, que é rotina e processo. Para você ter rotina e processo, vocês precisam, um primeiro ponto, muito importante, implementar a rotina de daily. Todo santo dia. Isso é religioso. Todo dia, 9 da manhã, a gente tem o daily do comercial da P3. E aí, nesse daily do comercial, a gente vai alinhar como é que está o volume de abordagem do SDR, quantas reuniões o closer está fazendo por semana, quantas reuniões o closer tem para fazer naquele dia, como é que está o processo de fechamento de contratos, como é que está a meta do SDR, se ele está conseguindo bater a meta de agendamento semanal, a meta diária dele. Se ele não está conseguindo, você vai ter que identificar qual que é o gargalo, o que ele não está conseguindo, e trazer uma solução, ajudar ele a, de fato, bater aquela meta ali de agendamento diário, semanal. Segundo ponto importante, estruturar processos internos. Ou seja, não adianta nada você vender muito, fechar muitos contratos. Se o teu processo de entrega hoje, desde o onboard, da reunião de entrada com o cliente, até o processo de entrega de resultado está bagunçado. Você não ajusta teu processo interno primeiro, você se transforma naquele modelo que eu chamo de agência de balde furado. O que é agência balde furado? Entra muito cliente, sai muito cliente e você não escala. A primeira coisa que eu fiz quando eu sabia que eu ia colocar energia no comercial era organizar todo o processo interno da P3, para que quando entrasse um cliente novo, ele seguisse um fluxo, o meu time entregasse e a gente conseguisse ter uma retenção de clientes maior. Porque não adianta nada eu colocar muito cliente para dentro se vocês não conseguirem reter
esses clientes. Terceiro ponto, treinamento constante com a equipe. Toda semana a gente tem um processo chamado Weekly. Isso, o que é o Weekly? Toda segunda-feira, às 17 horas, treinamento com o time. Ou seja, toda semana vai dar ali uma média de 4 weeks no mês. A gente tem uma reunião com o time inteiro, P3, Apollo, e toda semana alguém do time traz um conteúdo diferente. Por exemplo, tem uma semana que o nosso gestor traz um conteúdo falando sobre produtividade, tem uma semana que o nosso coder traz conteúdo sobre técnicas de vendas, tem uma semana que eu trago conteúdo falando sobre social selling, por aí vai. Toda semana a gente treina o nosso time. Imagina você treinar o teu time toda semana. Vou puxar aqui, em um ano de treinamento, a gente vai ter uma média ali de 48 treinamentos que foram entregues. Imagina as pessoas que estão com você hoje, no comercial, no interno, receberem 48 treinamentos. Em um ano, o quanto que essas pessoas evoluíram. Em um ano, o quanto que essas pessoas não dependem mais tanto de você. Em um ano, o quanto que as pessoas dominam o operacional e te deixam muito mais livre para focar no tático e no estratégico de crescimento da tua empresa. Então, se vocês não investem em treinamento hoje, pô, estão deixando muito dinheiro na mesa. E quem tem muita clareza disso é justamente a Priscila, que está aqui hoje da Movic, que na última imersão da Apollo, ela levou quase o time dela inteiro para a imersão, porque ela sabe que se ela treina o time dela, se ela investe no time dela, o time dela entrega o que precisa ser entregue, eles têm mais autonomia e, consequentemente, eles dominando o processo operacional, ela tem muito mais liberdade, ela tem muito mais força e poder para poder colocar energia na estratégia, colocar energia no comercial, colocar energia onde ela sabe que vai gerar mais faturamento para a empresa dela. Agora, se o time dela não está preparado, se o time dela não tem capacidade técnica, se o time dela não é treinado para fazer a parte operacional e tática de liderança também, ela vai ficar presa no operacional o tempo inteiro. E a energia que ela poderia colocar no comercial para escalar ainda mais a agência dela, ela está tendo que deslocar para o operacional porque o time dela não recebe treinamento. Por isso que vocês precisam treinar o time de vocês o tempo inteiro. Vai ter uma imersão, vai ter um evento, leva teu time junto. Promove o próprio treinamento interno. Então, imagina que toda semana, vocês podem até me copiar, tá? A gente chama de P3 Academy, então faz um Movic Academy, faz um... Enfim, dá o nome da lista de vocês, coloca um Academy no final, mas cria essa cultura de que toda semana tem treinamento interno. Toda semana alguém do time ou você mesmo traz um conteúdo. Ah, Vinícius, mas eu só tenho 2 colaboradores, 3 colaboradores. Faz com 2 ou 3. Porque você já vai treinando e criando e cultivando essa cultura agora para quando você tiver 10, 15, 20 colaboradores e estar dentro desse mesmo processo. E por último, reunião de one-on-one. O que é a reunião de one-on-one? É basicamente uma reunião individual que você tem com o teu colaborador todo mês. É uma reunião que literalmente dura meia hora. E você só faz uma vez no mês com o teu colaborador. É uma reunião onde você vai ter que entender com o teu colaborador como é que estão as expectativas dele em relação ao trabalho dele hoje, se ele acha que poderia melhorar alguma coisa dentro do processo, se ele fosse o dono da empresa, o que ele faria diferente, é onde você escuta teu colaborador e entende se ele está satisfeito, se ele não tá curtindo o trabalho, o processo, se ele está engajado, se ele não está engajado, se ele está encaixado ali com a cultura da empresa de vocês hoje, se ele não está engajado com a cultura, enfim. É onde você consegue entender como é que está o teu colaborador hoje e o que você pode fazer para ajudar o teu colaborador a crescer cada vez mais, a engajar cada vez mais, a entregar cada vez mais o que você precisa dele. Se vocês não ajustam esses pontos em relação à rotina e processo, vocês não vão conseguir escalar para 30, 50, 100 mil de faturamento mensal. E agora, já puxando o gancho, vamos entrar no pilar 3, que é sobre cultura. Pô, Vinícius, como é que você consegue passar uma semana fora e o teu time vende e o teu time entrega cultura? E também processo que eu passei para vocês. Mas vamos lá. E aqui já é literalmente um processo para que vocês tenham mentalidade de líderes, gestores e consigam entender que sem pessoas, sem processos, sem um time engajado, vocês não escalam, vocês não vão para lugar nenhum. Primeiro ponto importante, o discurso convence, mas o exemplo arrasta. Você precisa ser o melhor vendedor do seu comercial. Você precisa ser o que mais entrega a demanda no prazo. Você precisa ser o que mais demonstra proatividade. Todo líder, ele pode falar um discurso motivacional que for. Ele pode ser o melhor orador, o cara que mais motiva. Mas se esse líder ele não segue um exemplo, se ele não dá esse exemplo, ninguém vai acreditar nele. Ninguém vai seguir, de fato, ali tudo aquilo que ele fala.
que no final das contas eu posso falar muitas coisas aqui para vocês. O que vai fazer vocês acreditarem em mim é o exemplo que eu dou. Se eu falo para vocês que vocês precisam investir em tráfego, eu invisto em tráfego. Se eu falo para vocês que vocês precisam ter múltiplos canais de aquisição de clientes, eu tenho múltiplos canais de aquisição de clientes. Se eu falo para vocês que vocês precisam se posicionar no Instagram de vocês, eu me posiciono no meu Instagram. Tudo que eu ensino para vocês, eu, como líder, por exemplo, e como mentor, eu dou o exemplo para vocês e vocês têm que seguir a mesma coisa com o time de vocês. Não adianta falar muito bonito se vocês não dão esse exemplo no dia a dia. O comercial é uma função que depende de motivação diária. Então, beleza, eu preciso motivar, eu preciso engajar o meu time, eu preciso apresentar um plano de crescimento para eles, mas eu preciso também dar o exemplo. É uma via de mão dupla o tempo inteiro. Eu motivo, engajo, mas eu também dou o exemplo. E isso não tem... quando que eu paro de fazer isso? Não, é o tempo inteiro, todo santo dia. Você nunca vai parar de motivar teu time, de engajar eles e de dar o exemplo como líder. Tem uma rotina de reuniões, então... E aí o que eu trago? Qual que é a principal função dos dailies? A gente vem para cá. Atualizar o CRM do comercial, atualizar o Inside Sales, que é a planilha de métricas do teu comercial, para a gente saber diariamente quantas reuniões agendadas, quantas reuniões foram feitas, quantas vendas fechadas, e por aí vai. Ver reuniões do dia, reunião confirmada, reunião que deu no show, que vai precisar ser remarcada, e alinhar a estratégia da semana, tirar dúvidas e dar suporte para o teu time executar as demandas e bater a meta semanal e a meta diária. Voltando para cá, o que a gente precisa alinhar também sobre cultura? Como engajar um time comercial, ter uma cultura forte, treinamento e processos muito bem definidos e reunião one-on-one, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Antes da gente conseguir apresentar, eu quero saber o seguinte, vocês estão conseguindo ver a tela aqui? Dá para ler esses pontos do mapa mental, sim ou não? Dá um alô aí no chat. Perfeito. Então, vamos lá. Como engajar o time comercial? Ou seja, como ter uma cultura forte no teu comercial que bate meta todos os meses. Primeiro ponto que eu falei para vocês, bônus por meta batida. Ou seja, corridinha semanal, close SDR que bate a meta da semana, ganha o bônus do Pix na semana ali por ter batido a meta semanal. E ranking comercial, que é legal para você estimular competição interna. Quando você tem 2, 3 S10, 2, 3 closers, você monta um ranking e quem ficar no top 1 do ranking durante 2 meses, por exemplo, ganha um bônus bimestral, trimestral, semestral, enfim. Quando você tem um time comercial maior, você consegue fazer esse ranking comercial para criar essa competição interna que geralmente é mais saudável. Plano de carreira, aquele plano de crescimento que eu mostrei para vocês, do S10 Júnior, Pleno Sênior, do Closer Júnior, Pleno Sênior, Master, enfim. É a melhor forma de engajar o teu time comercial. Afinal de contas, elogio de adulto é Pix na conta. Não adianta nada você falar palavras bonitas se você dá o exemplo, se o teu time não ganha bem, se o teu time não tem plano de crescimento, se o teu time não é engajado em relação às metas. Outro ponto importante, quebra gelo nas reuniões no grupo. Sendo bem sério para vocês, é muito chato quando só no grupo do comercial, só no grupo ali do time de vocês, só nas reuniões, vocês só falam de trabalho o tempo inteiro. Toda reunião no grupo, beleza, tem que falar de trabalho, tem que falar de meta, mas puxa de vez em quando conteúdos, assuntos que quebram o gelo aí com o teu time para que vocês conectem entre si, para que você tenha uma conexão legal entre líder e liderado. Pô, pergunta como é que tá a semana do teu time, pergunta como é que foi o final de semana, pergunta como é que foi de feriado, engaja com a galera para não ficar somente trabalho o tempo inteiro. Porque aí você cria um relacionamento frio com a tua equipe e eles te trocam assim, ó, por qualquer outra oferta de R$100 a mais. Criar um ambiente onde todos tenham autonomia para opinar, trazer ideias, estratégias e compartilhar conhecimento. Então, uma técnica de liderança que é muito importante, ao invés de só impor para o teu time, pô, traz uma estratégia para eles e pergunta, pô, o que você acha dessa estratégia aqui? O que você acha desse script? O que você acha de a gente testar tal coisa aqui para a gente bater a meta de agendamentos essa semana? O que você acha de mudar tal coisa aqui na reunião de vendas para a gente conseguir aumentar a tua taxa de conversão? Traz o que você acha, porque o teu time ele se sente mais participativo dentro da empresa, ele consegue opinar mais, ele sente que ele tem mais autonomia. E, consequentemente, ele engaja ainda mais. Cultura é tudo aquilo que você aceita ou não aceita dentro da sua empresa. Você tem que saber como e quando cobrar o seu time. E você também tem que saber que as pessoas buscam líderes e não chefes. Se você virar aquele chefe mandão, que só manda, que não engaja com o seu time, que não tem frequência de reunião, que não quebra o gelo, que
não conecta com as pessoas que trabalham junto contigo, você acaba virando um chefe, não um líder. Então, as pessoas, elas começam a criar uma barreira contra você, que qualquer coisa que elas acham que dá para melhorar, que dá para fazer diferente, elas não vão se sentir à vontade para trazer essas sugestões, para trazer essa própria opinião. Então, você tem que saber como cobrar o seu time e quando cobrar o seu time. E, por último, seja transparente com o teu time, ou seja, não tá legal, traz um feedback genuíno para ela. Thiago, você fez tal coisa aqui que eu não achei legal, eu faria tal coisa diferente. Pô, nessa situação aqui, eu não faria isso, eu faria aquilo. Seja transparente o tempo inteiro com o teu time. Isso vai passar mais confiança para eles, mais segurança. Eles vão saber que eles estão num ambiente onde eles têm mais autonomia para tanto serem ouvidos quanto ouvirem e, principalmente, para trazerem ideias e estratégias que eles vejam que faz sentido para o crescimento da empresa. Até porque ele acaba se sentindo pertencente dentro da empresa e, consequentemente, ali ele engaja ao máximo para fazer com que a empresa cresça cada vez mais, porque ele sabe, quanto mais a empresa crescer, mais ele cresce junto. Vinícius, quais são as principais características de um bom líder? Um livro muito legal para vocês lerem, A Coragem para Liderar. Deixa eu ver até se eu consigo mostrar esse livro aqui para vocês. A Coragem para Liderar. É esse daqui, ó. Alguém aqui já chegou a ler esse livro? Comenta aí. Já leu, nunca leu na vida? Já ouviu falar, nunca ouviu? Cadê Jaironei, Hélio, Thiago, Mari? Já ouviram falar desse livro? Sim, não? Boa. Vamos lá. Esse livro aqui, ó. Nossa, esse livro é um livro de liderança muito bom. R$ 28 no Mercado Livre. Tá na minha lista para ler esse livro aí. Pronto, perfeito. Esse livro, porra, é um livro muito foda de liderança. Trabalho duro, conversa difícil, corações plenos, a coragem para liderar. Depois vocês leiam, porque se vocês querem aprofundar ainda mais o conteúdo voltado para a liderança, porra, essa é a minha principal recomendação para vocês. A coragem sem perfeito, imaginei que fosse do mesmo autor. Não, vou até mandar o link para vocês. Carol, manda esse link para a galera lá no grupo depois da Masterclass, que é uma recomendação muito boa, tá? Vamos lá. As principais características de um bom líder. O bom líder, ele é anti-perfeccionista, então, beleza, eu sei que se você fizesse ali, você faria melhor do que o seu colaborador. Mas se você fizesse, você não ia ter tempo para focar em estratégias e focar no teu comercial para escalar ainda mais a empresa. Então, você tem que saber delegar. Um bom líder, ele sabe delegar e não delargar. Qual que é a diferença de delegar e delargar? Alguém sabe dizer essa diferença? Alguém se arrisca? Tem mentorado aqui também, tá? Quem é mentorado pode abrir o microfone e falar. Sabe qual que é a diferença de delegar e delargar? Cadê? Quero ver quem que vai ser corajoso para ligar o microfone e falar. Quem não souber, arrisca também, pô. Fala, Mari. Ei, Júnior, tá falando com o telefone ou com o microfone desligado. Eu imaginei que delargar é tipo assim, você vai lá, faz isso aqui, não te dá orientação nenhuma, não te dá um norte, não te dá um retorno, um feedback, como a gente disse. E delegar é você ter autonomia ali, sabe que a pessoa vai fazer algo que preste e tem segurança total. Mesmo que possa acontecer algo, mas a chance é mínima, porque você já treinou aquela pessoa, ela já tá ficando expert nisso. Boa, perfeito. O caminho é esse daí. Delegar é quando eu passo uma função, uma demanda para alguém e eu acompanho, que aquela pessoa vai entregar. Até que eu falo, toda demanda ela tem que ter uma clareza no que precisa ser feito, tem que ter um responsável, quem está responsável por fazer aquilo, e tem que ter prazo. Se uma demanda não tiver essas três características, clareza no que precisa ser feito, responsável e prazo, não é uma demanda. E um bom líder, ele delega, ou seja, ele traz a demanda com clareza, ele define o responsável, ele coloca um prazo, ele acompanha para garantir que a demanda foi entregue do jeito que foi solicitado e garantir que o prazo foi cumprido. Isso é delegar. É quando eu delego algo, eu acompanho que foi entregue. Delargar é diferente. É eu falar, Mário, faz tal coisa aqui, me entrega tal prazo e depois, beleza, a demanda fica lá, se ela entregar, entregou, se não entregar também, então faz. E eu deixo a Mari largada para ela fazer do jeito que ela achar melhor e não tem nenhum tipo de acompanhamento. Que é o que muitos de vocês fazem, por exemplo, quando vão contratar um SDR. Contrata o SDR, fala que a meta dele é gerar 20 reuniões no mês, 5 reuniões na semana,
e ele que se vire para entregar aquela meta. Não tem acompanhamento, então você largou. Um bom líder, ele é proativo, ele é comunicativo, ele facilita a vida dos seus colaboradores. Quer saber como é que você facilita a vida do seu colaborador? Beleza. Contratei um SDR para fazer o processo de prospecção, eu já entrego para ele o processo que ele vai seguir, os scripts que ele vai usar para abordar, os scripts de follow-up, já entrego para ele como quebrar cada objeção e eu acompanho ele. Ou seja, eu facilito a vida do meu colaborador, porque eu sei que quanto mais eu facilito a vida do meu colaborador, mais rápido ele consegue bater a meta dele. E, por último, um bom líder, ele tem escuta ativa, ou seja, ele ouve mais o time dele, ele ouve mais o colaborador dele para entender se realmente faz sentido que aquele feedback, aquela opinião, e o que pode ser feito ali para a gente melhorar cada vez mais a experiência do nosso time. Até porque se o teu time, o teu colaborador não está tendo uma boa experiência na tua empresa, isso repassa diretamente para o teu cliente. Tenta colocar gente ruim, desengajada e mal-humorada, insatisfeita com a função dela, para fazer qualquer tipo de entrega, de web, de social, de tráfego, enfim. O teu cliente vai receber uma entrega na minha boca. Porque o teu time, o teu colaborador não está engajado, não está motivado, ele sente que você não ouve ele sente que não tem liberdade para fazer nada dentro da empresa. Então, um bom líder ele também tem essa expectativa, por isso que a gente vai entrar no próximo ponto agora, que é a questão do one-on-one também, que é essas reuniões individuais com o próprio time de vocês. Sobre treinamento e processos muito bem definidos, vamos lá. Qual que é o passo a passo? Eu já recomendo que vocês tirem print também desse processo, tá? Primeiro ponto, você explica com detalhes como funciona o serviço que vai ser vendido. Isso daqui é principalmente para comercial, tá? Então, beleza, Vinícius, eu contratei um SDR, contratei um closer novo. Esse é o primeiro passo. Eu vou explicar com detalhes como é que funciona a entrega do serviço, que ele vai vender, que ele tanto vendeu o agendamento, quanto vender ali o pitch de vendas para o closer. Segundo passo, colocar para assistir as reuniões de vendas gravadas. Então, quem é mentorado já sabe, eu sempre falo, grava tudo. Reunião de onboard, reunião de vendas, treinamento comercial, enfim, e por aí vai. Mas grava tudo o tempo inteiro, porque essas reuniões de vendas gravadas, o teu SDR, o teu closer, ele pode analisar, entender como é que você faz e modelar para que ele consiga chegar ao máximo ali dentro do processo que vocês já fazem hoje. Terceiro, roteirizar a tua reunião de vendas para o contratado seguir o padrão. Como assim, Vinícius? Tua reunião de vendas tem que ter um roteiro, começo, meio e fim, para que ela seja replicável, para que não só você consiga fazer a reunião de vendas, mas qualquer um outro que tiver acesso ao roteiro, que tiver acesso ao processo, consiga também replicar essa reunião de vendas. Analisar call de vendas gravadas do novo closer. Então, se você contratar um closer, coloque ele para gravar as reuniões de vendas dele e comece a analisar toda a reunião que ele faz e você vai trazendo pontos de melhorias, ajusta isso, muda aquilo. É literalmente como se fosse um roleplay de vendas, que é a melhor forma de treinar um vendedor. É você fazendo simulação ao vivo, é você analisando a reunião de vendas dele. Quinto passo, monitorar a performance através das métricas, insights seus. Você tem que entender como é que está a taxa de conversão do teu vendedor, como é que está a taxa de comparecimento dele, qual que é o ticket médio que ele está conseguindo vender ali na reunião e por aí vai. Para analisar se ele está performando bem ou não. E por último, estar sempre investindo em mentorias, imersões, eventos, tanto para você quanto para a sua equipe. Porque se você não investe no crescimento da sua equipe, a tua equipe ela não evolui, ela faz uma entrega meia boca e, consequentemente, isso faz com que você perca muito mais clientes. Então, o custo de não investir em imersão, em evento, em mentoria para você, para o teu sócio, para o teu time, é muito mais caro você não investir do que o que você acaba investindo. Porque o que você perde, tanto de perder contrato literalmente, quanto de deixar de faturar ainda mais, é muito maior do que o valor que você investiu. Vamos lá. Quarto pilar agora, que é o pilar de colocar grana no bolso ali na prática, que é justamente quando você implementa múltiplos funis de aquisição de clientes. Hoje, por exemplo, a gente tem o FCA, que é o funil de captação através do tráfego, a gente tem um PDA, que é o nosso funil de prospecção direta automática, a gente tem um sistema de indicação, a gente tem um funil de posicionamento e produção de conteúdo no Instagram, tem um funil de social selling, tem um funil de eventos e tem um funil de networking. Quanto mais você empilha esses funis, mais volume de reuniões você tem, quanto mais reuniões você faz, mais você vende. Vendas é matemática, é extremamente simples. Se eu quero vender mais, eu preciso fazer mais reuniões. E para eu fazer mais reuniões, eu preciso ter mais abordagens, eu preciso ter mais agendamentos. E para eu ter mais agendamentos, eu preciso ter mais funis, ou seja, a gente empilha esses funis para gerar volume de reuniões para o teu comercial, e quanto mais reuniões você for fazendo, mais vendas você vai fechando. E aí, só para vocês terem ideia, tá?
Isso daqui é um print de um mês de vendas aqui na P3, que a gente fechou contrato de 12 meses, de 3 meses, de 6 meses, aí vocês vão ver. Tem contrato mensal de 2.500, 2.800, 4.000, 1.700, 3.000, 6.000, 2.000, 1.500 e por aí vai. E aí, nesse mês aqui, por exemplo, a gente vendeu R$ 39.500 em contratos. Só que não foi somente de um funil. Foram vários funis empilhados, onde foi me gerando volume de reuniões. E aquela velha frase, tá? Não coloque todos os teus ovos numa cesta só. Porque imagina que, pô, eu dependo 100% do funil de tráfego para vender. Aí tem 3 dias, uma semana que o Facebook não está rodando. Ou que a campanha não está funcionando. Você vai passar a semana inteira sem vender? Não. Se um funil não está funcionando, eu tenho 2, 3, 4 outros funis que eu consigo implementar para continuar me gerando vendas toda semana, para que eu consiga vender 10 a 20 novos contratos todos os meses. E é nesse empilhamento de funis que você consegue vender ainda mais. Por exemplo, quando a gente começou a escalar contratos em dólar lá nos Estados Unidos, isso foi final de 2023. Eu empilhei 3 funis que foram os melhores funis para a gente conseguir escalar contrato em dólar. O FCA, funil de tráfego lá nos Estados Unidos, funil de indicação, então nosso programa de indicações hoje aqui na P3, que a galera vai gerando volume de indicações ao CAC zero, então não tem um custo ali direto para essa indicação chegar até mim. E o terceiro funil, que é o funil de social selling. Esses 3 funis juntos, implementados, a gente conseguiu gerar muito volume no comercial e escalar a venda ali de contratos de empresas lá nos Estados Unidos. Isso, como é que funciona o FCA na prática, que é o teu funil de tráfego hoje? 4 etapas para você copiar e colar. O processo é extremamente enxuto. Vamos lá, tudo começa com a base. Só que para a gente começar com a base, que é o teu posicionamento, você tem que ter clareza. As agências que mais escalam, que mais crescem de forma acelerada, são as agências que nicham, ou seja, você acaba virando especialista dentro de um mercado específico. Por isso que eu falo, quem nicha enriquece. Ou seja, quanto mais especialista você for dentro de um mercado, mais rápido você vai crescer. E eu vou dar um exemplo prático para que vocês respondam aí. Pode ligar o áudio e mandar no chat. Se você está com a dor latente no teu coração hoje, você prefere ir no clínico geral para resolver esse problema ou você quer ir no cardiologista? Onde que vocês iriam? Mandem no chat ou liga o áudio para responder. Você está com uma dor forte no teu coração e você precisa resolver. Você tem 2 opções. Ou você vai no clínico geral ou você vai no cardiologista. Cardiologista, cardio. Agora, detalhe importante, eu vou trazer uma outra informação. O clínico geral, por exemplo, vai cobrar R$ 200 a consulta. Uma consulta só. Só que o cardiologista vai cobrar 3 vezes o valor, ele vai cobrar R$ 600 a consulta. Vocês vão pagar o clínico geral ou o cardiologista? O que vocês escolheriam? É um problema que você precisa resolver urgente. Ainda irá para o cardiologista. Perfeito. Pô, Vinícius, por que isso acontece? E por que você está fazendo essa analogia quando a gente fala sobre nichar? Porque nosso mercado é a mesma coisa. Eu pago mais caro sabendo que teria o retorno. Exatamente. Os empresários, durante todos esses anos, já estão saturados. Eles estão cansados de passar em várias agências e não ter resultado. Ele vai contratar, por exemplo, uma agência, vai pagar R$ 2.000. Aquela agência atende delivery, clínica de estética, imobiliária e atende restaurante. E aí vem um cara que ele é advogado. Pô, ele vai contratar uma agência que atende delivery, restaurante, imobiliário e clínica de estética, não tem experiência no mercado dele, ele vai queimar dinheiro. Agora, beleza, ele prefere pagar 4.000 em uma agência que é especialista no ramo jurídico, que ele tem certeza. Se é especialista, eu vou ter resultado, eu vou ter retorno. Eles sabem o que estão fazendo, eu não vou ter dor de cabeça. Eles preferem pagar mais caro, o dobro, o triplo, para uma agência que é especialista no mercado dele, do que pagar mais barato para uma agência genérica, que atende todo tipo de empresa. A agência nichada é a mesma coisa. Pô, por que vocês acham que de abril para dezembro de 23, quando eu recomecei a P3, a gente bateu 500 mil faturados? Por que você acha que a gente falou tão rápido? Porque eu já recomecei ali com a P3 nichado, posicionando a P3 como especialista no mercado de estética. E aí é muito mais fácil eu atrair o cliente para uma reunião, quando ele sabe que eu sou especialista no mercado dele. É muito mais fácil eu converter a venda dentro da reunião, porque ele já sabe que é isso que ele precisa, é a minha empresa que ele precisa contratar, e é muito mais fácil eu cobrar mais caro.
quando eu me posiciono como especialista dentro daquele nicho, dentro daquele mercado. E aí que tá, a base do FCA, que é o funil de tráfego, o primeiro pilar é posicionamento. Quando você se posiciona como especialista no mercado de delivery, no mercado de infoproduto, no mercado de restaurante, no mercado de estética, no mercado de evento, toda vez que você se posiciona e escala no mercado específico, você consegue crescer muito mais rápido. E aí você vai entender que vai ter muita coerência com o próprio funil de tráfego, e por isso que ele funciona tão bem. E só para vocês terem ideia, tá, Vinícius? Mas qualquer nicho que eu possa escolher, tem 3 formas de você escolher um nicho. E eu já vi vários dos nichos mais aleatórios que existem. Tanto é que a gente tem um mentorado individual hoje, que ele é Apollo Bless, que é o Davi. Ele é dono da Jurassic Market. Vou até mostrar o Instagram dele aqui, para você ter ideia. O Davi hoje ele fatura mais de 70 mil por mês e ele é nichado para evento. Fazem. Aqui, ó. Ele tem a Jurassic Market. A gente começou a Jurassic do zero. O Davi entrou na mentoria e faturava 5 mil. Hoje ele já fatura mais de 70 mil por mês. Ele já ganhou ali a placa de 500 mil faturados dentro da mentoria e por aí vai. Aqui, ó. Acelerando o sucesso de eventos em 8 países. O Davi foi um dos primeiros ali que a gente começou a implementar o funil, o FCA em dólar, em euro, e ele conseguiu escalar também as vendas no exterior. Então, pô, vocês podem nichar para o mais variado perfil de mercados, tendo alguma dessas 3 características que eu vou passar para vocês. Para quem quiser conhecer a história do Davi, eu vou mandar depois também. Manda esse link aqui, Carol, para o pessoal, que é esse daqui, ó. A gente gravou um podcast com o Davi. Ele contou a história dele, ele contou como ele gerou esse resultado, como é que ele escalou dentro e fora do país e bateu mais de 500 mil faturados, nichado para eventos. Assista esse episódio depois, que está muito bom. Você manda esse link para a galera também, cara, lá no grupo, e vai ser muito proveitoso para a galera assistir também. Mas, enfim, vamos botar aqui para FCA. Vinícius, como é que eu escolho um nicho? 3 formas de escolher um nicho. Primeiro, você tem afinidade com aquele mercado. Por exemplo, pô, Vinícius, trabalhei há anos no mercado de delivery. Então, eu já sei como é que funciona todo o processo, logística, já sei como funciona o mercado, eu já sei como é que é a linguagem com o dono de delivery. Segundo formato é por case, por resultado. Nisso já tem muito resultado no mercado de estética já validado. Então, já tem essa metodologia validada, já sei como gerar resultado para o mercado de estética, já tem prova social, já tem depoimento. E o terceira forma de se escolher nicho é por tendência de crescimento de mercado. Ou seja, pô, Vinícius, esse mercado aqui está crescendo muito nos próximos anos. Eu vi aqui que o mercado da área de saúde vai crescer muito no Brasil nos próximos anos, então é um mercado que eu posso focar. O mercado de energia solar é um dos mercados que mais cresce no Brasil e está com uma tendência de alta, então é um mercado que você pode focar. Se atender os 3 requisitos, melhor ainda. Você tem afinidade, você já tem case, é um mercado que está em crescente. Vou dar um exemplo prático. Quando eu comecei a P3, lá em abril de 2023, e eu foquei no mercado de estética, foi por 2 motivos. Era um mercado em alta, até hoje é um mercado em alta, mercado que movimenta bilhões aqui no Brasil, e, principalmente, é um mercado que eu já tinha resultado, já gerei resultado para o mercado de estética. Então, eu foquei no mercado de estética por case e tendência de crescimento. E a parte de afinidade eu fui criando com o tempo. Imagina que de 2023 para cá eu já fiz centenas de reuniões com centenas de donos de clínicas. É impossível eu fazer centenas de reuniões com donos de clínica de estética e não dominar a linguagem do mercado de estética. Hoje, se me perguntar de botox, de harmonização facial, harmonização corporal, equipamento de estética, ultraforma, eu já sei. O meu time já sabe também, porque a gente é especialista nesse mercado. A gente já tem uma metodologia validada e por aí vai. E o engraçado é que não é só no mercado de estética, isso vai reverberando para o mercado de odontos, mercado de saúde, e a gente domina hoje o mercado de clínica no geral. A gente começou focando somente ali no mercado de estética. Vinícius, beleza, comecei meu posicionamento, estou focado e me posicionando 100% para donos de delivery. Seus anúncios têm que comunicar com o dono de delivery. O teu anúncio, o teu tráfego é 100% nichado. Tem que conversar diretamente com o teu público-alvo. Então, vou dar um exemplo prático de um formato de criativo que funciona até hoje. Tráfego pago para clínica de estética ainda funciona? Primeiro ponto. E aí a gente vai analisar a anatomia do criativo. O meu anúncio, ele não parece que é um anúncio, então a pessoa para assistir. Parece que ela está passando stories e viu uma caixinha de perguntas. Segundo ponto, eu segmento 100% do meu público através da comunicação do meu criativo. Então, quando eu pergunto ali, tráfego pago para quem quer de estética ainda funciona?
O dono de delivery não vai parar para ver o anúncio. O cara que é corretor de imóveis não vai parar para ver o anúncio. O cara que é dono de restaurante não vai parar para ver o anúncio. Quem vai parar para ver o anúncio é o dono de clínica de estética. E não é só qualquer dono de clínica de estética, é o dono de clínica de estética que sabe que é tráfego pago. É o meu público-alvo. Aí, beleza. Ele olha para a caixinha de perguntas e depois ele vai descer. Aí tem um vídeo meu mostrando o depoimento de uma cliente que tem uma clínica de estética e teve resultado com a P3. Aí o vídeo é basicamente eu gravando na tela do meu computador. Eu pego aqui, gravo a tela do meu computador, mostro ali a cliente dando depoimento e aponta ali para o depoimento e fala, olha só essa cliente que teve resultado. Aí ela começa a falar da P3 e eu ainda segmento ainda mais na cópia do meu anúncio. Aqui embaixo eu coloco exclusivo para clínicas de estética. Que é o que não saiba mais. Pô, quem vai tocar no Saiba Mais não é dono de delivery, dono de restaurante, corretor de imóveis, é o dono de clínica de estética. E você ainda pode ir mais a fundo, a gente tem variações desse anúncio. Eu coloco, às vezes, exclusivo para clínica de estética que fatura mais de 20 mil por mês, mais de 50 mil por mês. É da segmento por faturamento. E o teu criativo é o que mais vai qualificar o teu público. Por quê? Porque eu posso segmentar público aberto, público de interesse, posso segmentar o público que for lá no gerenciador. Se você não tiver clareza de que o teu criativo é o que vai definir 80% da qualificação do teu público, você vai estar deixando muito dinheiro na mesa. E aí, Vinícius, como é que você sobe toda a campanha, processo do FCA? Pô, aí eu ia levar mais um tempão aqui na Masterclass para te mostrar. Aqui quem já é mentorado já tem acesso a uma aula só destrinchando o FCA. Beleza, a pessoa clicou no anúncio, vai para onde? Vai para o WhatsApp. Outro ponto importante. Não adianta nada se gerar muito lead se você não seguir script, não seguir processo comercial no WhatsApp. Se você não tiver CRM, se você não fizer cadência de follow-up. Então, essa clínica aqui, inclusive, é uma clínica lá dos Estados Unidos, tá? O nome da clínica é Health for All. Aí, beleza, a gente já mandou mensagem aqui perguntando no Instagram profissional, ela mandou no Instagram, a gente seguiu o processo do script e agendou a reunião. Qualificação e agendamento. Então, recebi o lead, perguntei sobre o Instagram, fiz as perguntas de qualificação. Era qualificado? Fiz uma chamada para ação para ir para uma reunião de diagnóstico comigo. No caso, foi com o closer nosso, que é o João. Qualificação e agendamento, perfeito. A gente mandou um print aqui do agendamento. Reunião agendada. Ela foi para a reunião com o João, que era closer nosso. Essa reunião já tem um tempo. E contrato em dólar fechado. O contrato da P3 Media, quem carrega o farol. Eu assinei o contrato, a Cíntia também assinou o contrato e fechamento aí para a conta. Esse processo aqui, ele não demora muito, tá? O tempo médio do cliente que viu o anúncio e assinou o contrato é de, no máximo, uma semana. Caso, vai ter cliente que vai levar 2 semanas, um mês, tem cliente que fecha depois de 3, 6 meses. Mas, na maior parte dos casos, uma semana esse processo. Tanto é que, só para vocês terem ideia, tá? Lead caiu no WhatsApp. Siga o processo de qualificação. É qualificado, às vezes a gente agenda a reunião no mesmo dia. Ou no mesmo dia ou no dia seguinte. O mentorado já tem acesso de como fechar contrato dentro da reunião. Então, caiu na reunião comigo, qualquer fechar o contrato já lá, dentro da própria reunião com aquele cliente. Então, por isso que o processo de fechamento é muito rápido. E outro ponto importante, tem muito lead que vai entrar no teu perfil do Instagram. Dentro desse funil, Vinícius, o funil é para o WhatsApp, mas tem gente que vai entrar no meu Instagram? Sim. Tem muita gente que vai entrar no teu perfil. Então, imagina que estranho. A pessoa é dona de clínica de estética. Ela entra no teu perfil e você está falando com o dono de delivery, não faz sentido nenhum, não tem coerência. A pessoa é dona de clínica de estética e você está falando sobre case para imobiliária, não faz sentido nenhum. Por isso que o teu posicionamento tem que estar 100% conversando, comunicando para dono de clínica de estética, porque muita gente vai entrar no teu perfil do Instagram, vai começar a te seguir, se o teu conteúdo for bom, se o teu conteúdo for nichado e você se mostrar como especialista no mercado dela, e aí que vem o segundo funil, que é o social selling. Eu começo a abordar quem começou a me seguir, e aí, a partir disso, eu vou seguir o processo comercial lá dentro do Instagram para gerar mais volume de agendamentos também para o meu comercial. Métricas do funil. Vamos lá. Primeiro ponto, somente com o nosso script de qualificação conseguimos uma média de 10% a 15% de leads qualificados para comprar a oferta principal. Assessoria de tráfego acima de R$2.000 a mensalidade. Ou seja, Vinícius, chegou 100 leads no WhatsApp. A maioria é desqualificado e isso é normal, a maioria vai ser desqualificado. Só que imagina que de 100 que chegaram, 10, 15 são qualificados, 20 são qualificados. Você vai trabalhar em cima desses leads qualificados para fechar a tua oferta principal. E nada te impede de ter uma oferta mais barata, uma oferta de R$100, um old ticket para vender, uma consultoria de R$1.000 para vender, com os leads que não são qualificados para pagar a tua oferta mais cara. Então, só para vocês terem ideia de um desdobramento do funil na prática, tá? Imagina que você investiu aqui R$2.000 no funil de tráfego, no FCA.
Você pagou uma média ali de R$10 no custo por lead. Ou seja, a gente gerou 200 leads no teu comercial. Desses 200 leads, vamos supor que 10% são qualificados. Então, dos 200 leads, 20 são qualificados. Desses 20 que são qualificados, você consegue levar ali, por exemplo, 70%, 80% para uma reunião da galera que é mais qualificada. E dessa galera que você leva para a reunião, vamos supor que desses leads qualificados você consegue fechar ali 50%. Eu vou puxar até uma conversão menor, tá? Só para vocês terem ideia. E a gente colocar uma meta bem pessimista. Desses 20 leads qualificados, vamos supor que a gente levou 80% para uma reunião. Então, 80%, 16 leads foram para uma reunião comigo, e dessa reunião você converteu 30%. Ou seja, você fechou 5 vendas. 5 vendas que você fechou a um ticket médio de R$2.000, a gente está falando de R$10.000 que você fechou em novos contratos. Ou seja, esse faturamento aqui, a gente tira de 20 e vai para 10 mil. Um cenário bem pessimista. R$10.000, se eu for puxar uma LTV de um contrato de 6 meses, que é o mínimo que a gente fecha de contrato aqui na P3 em média, 6 meses de contrato a R$2.000, vai dar uma média de, no mínimo, 60 mil de LTV. 10 mil no mês, e supondo que esses contratos vão passar 6 meses com você, que é uma LTV média, um tempo de vida útil médio do cliente, é a média de contrato ali que você vai fechar de período ali de contrato. Então, 10 mil em novos contratos a 6 meses de contrato, você fecha ali 60 mil no LTV total. E isso você investiu R$2.000 no FCA. Por isso, eu nem gosto de puxar muito o retorno que a gente tem no LTV do contrato, no tempo de vida do contrato. Mas se eu fosse puxar só o LTV, ou só o ROI, o retorno sobre investimento, no que a gente investiu direto, eu investi 2 mil e consegui fechar 10 mil novos contratos, consegui ali fechar 5 vendas de 2 mil, eu já tive um retorno de praticamente ali o que a gente chama de ROAS, que é o retorno sobre investimento em mídia paga, direto ali que você investiu no funil. A gente já teve um retorno aí de literalmente 5 vezes o valor que você investiu. No pior dos cenários, se o teu comercial é ruim, se o teu volume de agendamentos é baixo, os mentorados têm uma média de 3 a 4 vezes o retorno sobre investimento. Eu já tive um mentorado que bateu 8 vezes o retorno sobre investimento. Só para vocês terem ideia, que eu gosto de mostrar na prática para vocês. Vou entrar aqui no meu perfil no Instagram. A gente tem aqui a parte de... Eu acho resultados. Acho que está aqui, resultados. Então, se você entrar aqui e ver resultado de aluno e mentorado, aqui a gente passa o dia inteiro. Mas deixa eu ver se consegue carregar aqui para mostrar um cliente do... Aqui é resultado da P3. Deixa eu puxar o resultado da mentoria. Deixa eu ver se esse daqui. Não. Cases, estimação, cadê? Mentoria, acho que tá aqui. Pronto, não dá nem para ver mais os pontinhos dos stories. Mas, enfim. Case pra caramba. Olhando aqui. Nossa, quando eu falo para vocês que eu sou uma máquina de case, vocês não entendem. Aqui, ó. Uma semana implementando FCA, ensinou dentro da mentoria, primeiro cliente de tráfego, 1.500. Boa, investiu R$245, fechou um contrato de R$1.500. Aqui é a mesma coisa, 2 contratos de 1.200. Case, 4 meses, fechou R$4.500 à vista. Case, deixa eu puxar aqui só do FCA para ter ideia prática de um dos nossos mentorados. Nossa, tanto de case aqui não está escrito. Cadê? Cansa de tanto clicar aqui. Provavelmente eu já passei, mas acho que tem um bem aqui, ó, que é garantido. Aqui, pronto. Ó, o Davi é mentorado individual há muito tempo, então, só para você ter ideia, a gente estava analisando as métricas do comercial dele, ele investiu R$810 no funil, no FCA, e ele vendeu 8.750 novos contratos. Ou seja, ele teve 10 vezes o retorno sobre investimento.
Mesma coisa, outro mentorado, o Felipe. Ele investiu, subiu o ticket médio dentro da mentoria de R$ 800 para 2.000 mensal. Aqui investiu R$ 980 no FCA, 980 em agosto do ano passado. E ele vendeu R$ 12.000 a mensalidade, novos contratos. Isso dá um retorno de quanto? Deixa eu ver aqui. Quem é bom de conta? Deixa eu ver, 980. Acho que multiplicou. Vamos arredondar para 1.000 aí que ele investiu no FCA. Multiplicou 2 vezes o valor que ele investiu. Então, só para vocês terem ideia do quão poderoso é esse funil se você aplica tudo certinho, se você implementa tudo no passo a passo do que eu já ensino para vocês. Aí, beleza, Vinícius. Sobre o FCA, é isso daqui. Se você implementar o FCA, o funil de tráfego, se você nichar a tua operação, se você ajustar toda a tua comunicação para ser especialista dentro de um mercado e você não depender só do FCA, mas você plugar outros funis junto com o FCA para poder gerar mais volume de reuniões e, consequentemente, ali conseguir fechar mais contratos, não tem erro. Porque se você já vira especialista dentro do mercado, é o que vai te dar brecha, é o que vai te dar margem para fechar contrato de 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 reais, enfim. E por aí vai. E vocês não precisam ter medo, principalmente, de investir em tráfego, porque, pô, se você promete para o seu cliente que você vai fazer entrega de tráfego, você vai criar estratégia de tráfego para o seu cliente, e você vende serviço de tráfego, não tem lógica você não investir em tráfego para o seu próprio negócio. Principalmente com um funil que já é validado, que já é escalado por dezenas e dezenas ali de mentorados. Turma, conteúdo até aqui é basicamente esse. Eu vou trazer para vocês, a gente entrou no último pilar, que foi justamente o pilar dos funis. E aí eu vou abrir para dúvidas agora, tá? A gente vai tirar dúvidas ao vivo e o que eu vou fazer para vocês. Quem está aqui hoje na Masterclass, quem ainda não é mentorado, a gente vai abrir algumas vagas para uma consultoria de escala. Ou seja, o meu time vai analisar a tua agência um a um, a gente vai analisar o teu momento atual hoje e a gente vai criar um plano de ação personalizado para ti. Do que faria sentido, do que a gente vai ajustar com base nesses pilares, para que você consiga escalar a tua agência para um próximo nível de fato com um acompanhamento personalizado. Para quem não é mentorado, a gente vai liberar lá no grupo depois, para vocês entrarem em contato com o nosso time, a gente vai qualificar para ver quem faz sentido ou quem não faz, e quem fizer sentido, a gente vai agendar essa consultoria de escala, mas quem também já é mentorado, enfim, eu quero que vocês tirem dúvidas ao vivo, tá? Conteúdo pra caramba agora, foram praticamente aí 1h20 de conteúdo, mas eu quero que vocês já tragam com base em cada um desses pilares, se vocês têm alguma dúvida no momento atual da operação de vocês, do comercial, dos funis que vocês estão implementando, para que a gente já tire ao vivo também, tá? Dúvidas até aqui, tá todo mundo tímido, não é possível. A média didática não é tão boa assim que tá todo mundo com uma clareza surreal que ninguém tá com dúvida. Manda, Mário, você tá mutada. Vini, na verdade, eu queria uma opinião sua, porque você é que sabe das coisas. No momento atual, eu acredito que para mim é viável investir no SDR Júnior. E aí, eu estou pensando também em ter pessoas comigo. Mas, por exemplo, para mim, por exemplo, não seria viável eu contratar, por exemplo, um contrato mensal para a pessoa. Mas, por exemplo, ela poderia receber pelo projeto. Eu poderia treinar essa pessoa para eu ter mais autonomia para prospectar, por exemplo, e focar, enfim, na prospecção e tudo mais. Claro que ao longo do tempo eu vou também conseguir delegar essa função, mas no momento que não dá, faz com que tenha, basicamente. Mas queria sua opinião, tipo, quando que eu vou saber, quando que é viável, quando eu devo começar, quando eu devo investir no geral? Boa, vamos lá. A primeira coisa que eu fiz quando eu recomecei a P3 lá em abril de 2023 foi contratar SDR. Por quê? Eu nunca tive saco para fazer prospecção de clientes. Nunca na minha vida tive saco para ficar ligando, para bater de porta em porta. Nunca tive saco. Então, o que eu fiz? Contratei SDR e pagava ele por reunião feita. Contrata um SDR e paga para ele para cada reunião que você fizer. Você dá ali 30, 40 reais para ele. E você sabe que se você fizer 10 reuniões, você consegue pelo menos fechar 2 vendas de R$ 1.500 cada. Ele já se paga automaticamente. Sim, acho que faz muito sentido mesmo. Você me deu um bom Aí, insight. quando você aumentar o teu volume de reuniões, se você fechar mais contratos, se você aumentar o teu volume de clientes, você começa a sair um pouco mais do operacional para colocar energia no comercial, porque você vai passar mais tempo fazendo reunião de vendas e acompanhando o teu SDR para escalar cada vez mais o faturamento da sua agência. Aí sim, se você for contratar alguém para fazer a parte operacional da tua agência em si, aí eu sempre recomendo que você pague por projeto. Você vai pagar no fixo mensal. Fez sentido?
Sim, fez sentido. Então, Qual a sua função, característica de SDR e o que fazer para performar melhor. Irmão, principal característica de um SDR. Ele é proativo e ele tem sangue no olho para bater meta. Essas são as duas principais. A Sara hoje, que é minha SDR, faz o social selling também. A Ida também está aqui. Ela cuida da Polo e a Sara cuida da P3. Pô, elas têm a meta para elas baterem semanal, mensal e tudo mais. E elas trabalham. Se precisar, final de semana, feriado, tarde da noite, mas elas têm sangue no olho para buscar e bater aquela meta. É a principal característica do SDR. Se o teu SDR for conformado, pô, minha meta hoje são 2 alinhamentos, e você vai dormir sem bater a meta e você não ficar incomodado com isso, você contrata a pessoa errada. O SDR precisa ser proativo e ter aquele sangue no olho para buscar e bater aquela meta dele. Porque ele sabe que quanto mais ele bater a meta, mais ele vai ganhar. E mais a empresa também vai crescer. E o que fazer para performar melhor? Ter bons scripts, testar e sempre estar validando. Por exemplo, hoje a gente tem uma IA, eu vou mandar esse acesso para vocês também, tá? Para quem não tem, que a gente está usando muito, que é a IA Polid, que é uma IA para criação de scripts. Então, pô, se você quer melhorar cada vez mais seus scripts, vai pedindo para a nossa IA, para ela ir fazendo scripts personalizados, e você vai refinando e vai melhorando o prompt, e vai sempre testando script novo, tá? Se você não testa script novo o tempo inteiro, você tá acomodado. Até porque, pô, você faz 50 abordagens por dia. Na semana você fez 250 abordagens. E você está tendo uma taxa de resposta baixa, uma taxa de dinâmica baixa, tem que mudar script. Então você tem que estar o tempo inteiro testando script novo. Vou mandar para vocês aqui o nosso superagente de criação de script para vocês usarem também, tá? Mas para você performar cada vez melhor, é primeiro aumentar o volume de abordagens para você conseguir ter respostas mais rápidas e ter mais agendamentos. E por último, você precisa também ir melhorando o tempo inteiro o teu processo de script. Porque, pô, se o que você está implementando hoje não está funcionando, muda estratégia, muda script, vai testando e validando e melhorando o tempo inteiro. Fez sentido? Sim, não? Manda aqui para eu saber se você conseguiu entender. Vou parar a gravação aqui.